Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é a pastora Lu Medeiros, do Ministério Semeando Vida, Cotia São Paulo. Ei, a paz seja convosco. Sim, a paz seja convosco, sim, direto do trono de Deus, direto do coração do Pai para o coração do Filho, nesta manhã, aleluia, de segunda-feira, início de semana, e eu já quero ser boca de Deus para a tua vida. Eu quero declarar que será a melhor semana da tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua família. Que esta semana o Senhor venha te dar direção, iluminar os teus passos, iluminar as tuas decisões. Que nesta manhã o Senhor traga definições, oh glória, sobre tudo aquilo que tu entregaste no trono da graça. Que nesta semana haja o mover do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu declaro cura, libertação, restauração, restituição. Eu declaro uma porta aberta de emprego. Eu declaro novidade de vida. Eu declaro novidade de vida sobre a tua vida, sobre a nossa vida neste dia chamado hoje. A palavra do Senhor diz, Salmo 125, glória. O salmista vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, aleluia, não serão abalados. Ele vai dizer, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Permanecer é a palavra-chave do dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui no primeiro dia do nosso propósito, aprendendo a andar de joelhos, jejuando, orando, aprendendo na palavra, louvando e adorando a Deus. Coisas do alto, debaixo da palavra rema, debaixo da palavra que tem poder, autoridade sobre a nossa vida, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ô glória, pega a tua Bíblia, a pastora já está com a Bíblia aberta aqui, vamos meditar na palavra. E a palavra a qual o Senhor nos entregou para esta semana está no livro, aleluia, do profeta messiânico Isaías. Isaías capítulo 61, é aqui que nós vamos meditar a semana inteira, amém, aleluia. Isaías capítulo 61 vai dizer assim, ó glória, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Também prepara lá Lucas no aleluia 4, que também nós vamos dar uma passadinha no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 4, glória, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, através da sua palavra divina, a palavra liberada, a palavra rema, a palavra que tem poder e autoridade
sobre a nossa vida. Amém. Oh, glória a Deus. Eu quero trazer revelação esta semana sobre esse texto, né? Esse texto é um texto profético. Esse texto primeiramente, na primeira instância, ele é declarado, ele está falando, o profeta está falando, aleluia, aleluia, o profeta messiânico, ele está falando de Jesus, ele está falando da vinda de Jesus, oh glória. Só que também na segunda instância, ele está falando também para um povo exilado, um povo que estava no cativeiro. E a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Esse cativeiro babilônico tinha um começo, tinha um meio e tinha um fim. E eu já quero declarar na tua vida que essa luta tem começo, tem meio, mas também tem um fim, oh glória. Vai passar, em nome do Senhor Jesus. Não se acomode com essa luta, não se acomode com essa dificuldade, com essa necessidade, porque esse povo que estava exilado na Babilônia, aleluia, eles estavam acomodados com aquela situação, acomodado com aquele cativeiro, né? Porque foi um dos piores cativeiros que o povo de Deus passou por causa da desobediência. Mas o mesmo Deus que os levou, que permitiu Nabucodonosor levar, aleluia, é o mesmo Deus que determina o tempo final daquela situação. E eu vim aqui nesta manhã para te dizer que Deus já determinou na sua agenda o fim dessa luta, o fim dessa peleja, porque a Bíblia diz, aleluia, Eclesiastes 7, que o melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Então não se acomode, não se acostume com esta situação, porque Deus, ele é contigo. A Bíblia diz que o tempo passa e passa, e é lá na frente, como eu já falei para você, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, vai falar, aleluia, que Jesus estava numa sinagoga. Jesus estava ali dentro da sinagoga, aleluia, e ele recebe uma oportunidade. E a palavra que ele abre é justamente o texto, Lucas 4:16, que vai dizer assim, preste atenção, 18: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para me curar os quebrantados de coração. Jesus está lendo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele começa a declarar, presta atenção, ele começa a falar, e conforme ele vai falando, preste atenção, porque ele está declarando sobre ele. Ele está declarando porque naquele momento ele vai dizer, olha, hoje se cumpre as palavras que você ouviu, que você, meu Deus, recebeu. Então o Senhor está falando dele. E toda vez que nós vamos contar um testemunho sobre a nossa vida, se preparem, porque burburinhos vão começar, pessoas vão começar a falar, pessoas vão começar a duvidar, olhos invejosos vão começar a... Meu Deus, é forte isso aqui hoje, nesta manhã, oh glória. Jesus, ele está ali na sinagoga e a Bíblia diz que ele vai declarar, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E ele começa a declarar, ele começa a falar,
E conforme ele vai lendo, conforme, meu Deus, as pessoas vão recebendo, elas começam a comentar, elas começam a falar, olha, o glória, elas começam naquele momento a declarar que é isso que ele está falando, é o filho de Maria, é o filho de José, será que é, meu Deus, será que é ele? Então, desde aqueles tempos, havia comentários, burburinhos naquele ambiente. E não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida, porque toda vez que Deus começa a cumprir algo na tua vida, o falatório começa. Os burburinhos começam, mas será que é isso? Mas será que é aquilo? Mas não é a filha de Maria, não é a filha de José, não é aquela que estava desempregada, não é aquela que estava divorciada. Ei, é assim, toda vez que o Senhor começa a gerar testemunha através de você, também te prepare, porque os invejosos também se levantam. Você vai ser o foco. Você vai ser o foco do fofoqueiro, da fofoqueira, do mentiroso, da mentirosa. Presta bem atenção. O burburinho começa, o comentário. Imagina ali dentro da sinagoga. Eles falavam: quem é esse? Quem é esse que fala com tanta autoridade? Quem é esse? Presta bem atenção, porque talvez você está vivendo isso, você que nesse momento está vivendo um sonho, vivendo um projeto, comprando uma casa, comprando um novo, olha, comprando um carro, se casando. Você que está aí vivendo as maravilhas de Deus, se prepare, porque tem dedos apontados para você, tem dedos apontados para a tua casa, para dizer: mas quem é ela? Mas quem é ele para falar assim, para ter esse imóvel, para ter essa casa? Quem é esse? Quem é você? Presta bem atenção. E a Bíblia diz também que os fariseus também começam a falar, oh glória, quem é que ele pensa que é para falar assim? Ei, Jesus, ele não precisa da opinião do homem. Jesus não está frustrado com aquelas palavras. Se você lê, ele não fica frustrado com aquelas palavras. Você não vai ver Jesus frustrado dizendo: não me apoiaram, levantai, não me abraçaram, não me convidaram. Jesus, ele presta bem atenção, ele não se abalou com aqueles comentários, porque ele não se abalou com aqueles burburinhos. Por quê, pastora? Porque ele tinha convicção de quem ele era. Presta bem atenção. Você tem que ter convicção neste momento de quem é você nele? Quem é você? Tenha convicção da sua identidade, oh glória. A palavra diz que ele não se abalou. Ele, Jesus, ele não se abalou. Por quê? Porque ele tinha convicção de quem ele era. Quando você sabe quem você não fica abalado, você não fica abalada. Quando você sabe quem você é nele, a opinião dos outros não tira o teu chão. Quando você sabe quem você é, a aprovação ou a falta dela não define quem você é nele. Jesus, naquele momento, ele não fica abalado. Por quê, pastora? Porque o propósito é maior do que a afronta. O inimigo da nossa alma, ele não tem nada contra você. Presta bem atenção. Ele não tem nada contra a roupa que você usa, a casa que você mora, a família que você mora. Não, não, não. A raiva dele, presta bem atenção.
contra, ei, é contra, não é contra o teu nome, a raiva dele é contra aquilo que você carrega, aquilo que a tua família carrega. O que é, pastora? É o propósito que você carrega. O ódio do nosso inimigo, da nossa alma, é contra o propósito que você carrega, é a tua essência, é o teu chamado, é o teu ministério, é a tua família, é o teu trabalho, é a tua empresa. Oh, glória a Deus, aleluia. O que ele tem raiva que é da graça de Deus sobre você, é a graça de Deus sobre a tua família. A raiva do inimigo é porque você é um improvável, uma improvável, e mesmo assim Deus escolheu você. Deus escolheu a tua família. Ele decidiu: vou levantar ela, vou levantar ele nessa terra. Deus olhou e te escolheu, dizendo: vou usar os céus que... Ei, presta bem atenção, eu vou declarar: os céus têm algo inédito com você. Deixa a pastora beber água. O céu tem algo inédito com você. Declara nesta manhã: os céus têm algo inédito comigo, com a minha casa, com a minha família. Se você ler, você vai ver que eles tentam matar Jesus, mas Jesus sai dali. Ei, o Senhor dá continuidade ao seu ministério. Tentam matar Jesus, mas ele dá continuidade ao seu ministério. E eu sinto o céu nesta manhã na minha casa. Jesus olhou para o que fizeram, olhou para aquilo que, meu Deus do céu, aleluia, e ele não se entregou, e ele disse: não vale a pena. Ei, não vale a pena você confrontar, não vale a pena você afrontar. Tem coisas que você tem que sair, tem coisas que você tem que bater o seu pezinho, a poeira do teu pé, e sair. Não vale a pena. O Senhor poderia desistir, ele poderia jogar a toalha, mas não vale a pena. Por quê, pastora? Porque aquilo que o Pai tem, presta bem atenção para mim, e aquilo que, aleluia, o Senhor tem para mim, para você, é maior. O propósito do Pai na minha vida é maior. O propósito do Pai na tua vida é maior. O propósito do Pai na minha história é maior. O propósito do Pai na minha casa é maior. O propósito do Pai no meu futuro é maior. Declare, entenda isso. Declare: o propósito do Pai na minha vida é maior. Presta atenção. Na Bíblia você vai ver inúmeras histórias de pessoas que foram convidadas a desistir. Aleluia. Preste bem atenção. Você vai, aleluia, enumerar pessoas que foram convidadas a abrir mão. Você vai ver inúmeras pessoas que foram convidadas a deixar para trás, a deixar a sua história. Você vai enumerar pessoas que foram convidadas a abrir mão daquilo que Deus entregou. Só que quando eles olharam para aquilo, aleluia, quando eles olharam para a circunstância, para a diversidade, e eles estão, do que eles estão vivendo, eles olham para aquilo que Deus entregou para eles. É momento de você olhar para aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Aí eles conseguem enxergar além da luta, eles conseguem, meu Deus, enxergar além da dor, além da traição, além da injúria, além da fofoca. Não foi diferente com José. A Bíblia diz que seus irmãos, os irmãos de José, tentaram matar José, só que eles não conseguem. Aí vão simular a morte de qualquer forma, meu irmão, minha irmã, de qualquer forma. Para os irmãos de José, preste atenção, José estava morto.
Você não vai ver nenhum momento na história José desistir de tudo, desistir dos seus sonhos. E eu quero terminar aqui hoje esse áudio. O compromisso de Deus é com quem permanece. O compromisso de Deus é com quem fica. O compromisso de Deus é com quem se agarra. E a frase dessa manhã, preste bem atenção, aleluia. Se agarre e guarde aquilo que Deus entregou. A presença e a unção de Deus na tua vida é uma evidência. O cenário não altera o que está sobre você. E eu termino declarando: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre você. Não desista. Não desista do seu propósito, porque tem quem tem propósito, não aceita proposta, porque tudo que a gente prioriza vira propriedade. Em nome do Senhor Jesus, tenha convicção de quem você é nele, porque a tua realidade não define quem você é nele. Amém? Tenha um bom dia na paz do Senhor.